Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Santo Tomás de Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, pessoal. Salve Maria. A proposta é a gente falar sobre a Santa Missa, né? E a gente vai dividir então em duas partes. É claro que é fazer um grande milagre, né? Falar sobre o ápice da nossa fé, o centro da religião cristã, e eu diria que o centro de todo o universo, do cosmos, né? Que é o santo sacrifício da missa. Então eu vou dividir em duas partes. A gente vai fazer uma parte da formação hoje e outra parte na segunda, né? Que amanhã nós temos missa, né? Tá no local lá. Então, dividindo em duas partes, a minha intenção é o quê? Que a gente então defina na nossa alma, na nossa inteligência, no nosso coração, o que é de fato a Santa Missa, né? Definir na nossa inteligência o que é a Santa Missa vai ajudar a gente a participar com mais fruto e com efeitos do santo sacrifício da missa. Então assim, eu vou tentar aqui, né, definir mesmo o que é a missa, e na próxima, né, mais a participação da Santa Missa, sobretudo a comunhão, né, o sacramento da Eucaristia na recepção da Sagrada Comunhão. Então nós vamos fazer duas partes, tá bom? Eu quero usar um texto aqui de Mateus, no capítulo 26, versículo 26. Esse texto aqui é facinho de guardar, inclusive, Mateus 26, 26. Aqui diz o seguinte, ó, é a instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo abençoado, partiu e, distribuindo aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-os a eles, dizendo: bebei deles todos, pois isto é o meu corpo, o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Até aqui tá bom. Esse texto aqui, ele já define para nós o que é a Santa Missa. E já nos mostra aqui, né, três principais, né, se nós fôssemos dividir aqui, três grandes partes da missa. Então a primeira coisa, Jesus tomou o pão. Esse tomou o pão é o ofertório, né? Depois eu vou falar sobre o ofertório. O ofertório não é o recreio da missa não, gente. O ofertório é um momento muito importante, que parece que é a hora do intervalo, né? Então Jesus tomou o pão, ofertório, abençoou, deu graças e partiu. Aqui já é a consagração, é o relato da instituição, a consagração. E deu aos seus discípulos dizendo, né? Aqui já é a comunhão. Então, aqui Jesus fala das três partes da Santa Missa, nós fôssemos dividir. Claro que a missa é duas partes, tá? Aqui é uma questão mais mistagógica, pegando aqui o que Jesus fez na Santa Ceia, quando ele institui o santo sacrifício da missa. E aqui uma coisa importantíssima, Jesus está instituindo a missa antes mesmo de morrer na cruz. Porque no dia seguinte é que ele morre na cruz. Então aqui ele já institui, né, de forma atemporal, né, o santo sacrifício da missa. Aqui ele já se oferece no pão e no vinho, corpo, sangue, alma e divindade, e antecipando o seu sacrifício, ele já institui aqui a Eucaristia e o sacerdócio
nesse dia aqui. Então Jesus toma o pão, ofertório. Deu graças, partiu, né, a fração do pão ali, né, o cordeiro, a fração do pão. Aqui é o relato da instituição, né, a consagração. E deu aos seus discípulos a Sagrada Comunhão. O que é a missa? É isso que nós precisamos definir no nosso coração. Tem um princípio muito básico na filosofia. Porque para a gente conhece diferente dos animais, né? Os animais conhecem, mas conhecem de forma diferente. Nós conhecemos por meio da abstração das coisas. Então, para a gente definir alguma coisa, por exemplo, eu quero definir que isso aqui é um copo, né? Eu não sei o que é ainda, então eu vou olhar para esse copo e vou perguntar o que é isso, né? Quid est? Né? O que é isso? Quid sit? O que é isso? Né? E por abstrações eu vou então até definir. E quando eu defino uma coisa, o uso é melhor. Eu vou usar melhor isso aqui sabendo que é um copo do que pensando que isso aqui é uma vaca, por exemplo. Esse pensamento, inclusive, combate a ideologia de gênero. Né? Porque existe uma verdade. Né? Isso aqui, por exemplo, o nominalismo, né? com Ockham, por exemplo, né? Você dá o nome por aquilo que você parece. Então, não existe uma verdade, né, absoluta. Você pode dar, de acordo com o nome, você pode mudar as coisas. Né? Não, mas isso aqui é um copo. A gente sabe que é um copo porque a gente sabe que é um copo. Né? Essa é a verdade. Isso aqui não é uma vaca. Isso aqui é um copo. Né? Então, quando a gente define uma coisa, a gente sabe como usar melhor aquela coisa. A gente não tem dúvida. E se a gente pergunta para o povo católico, a grande maioria, o que é a missa? A gente vai ouvir respostas de várias maneiras. Né? O que é a missa? A missa é a reunião da comunidade. O que é a missa? A missa é onde eu vou para me sentir mais leve. Eu já ouvi isso. Né? O que é a missa? A missa é uma celebração do povo. O que é a missa? A igreja ensina o que é a missa e há uma definição. Santo Tomás de Aquino, claro que pegando a doutrina católica, ele diz que a missa é duas coisas. Né? Duas coisas. Aqui nós já vamos definir o que é a missa para começar a trabalhar. A missa é sacrifício e sacramento. Nós podemos definir a missa como duas coisas, sacrifício e sacramento. Quando que a missa é sacrifício? Aqui a gente já vai abrindo nossa inteligência e conhecendo a missa para fazer de fato, para participar com fruto, como pede, por exemplo, Bento XVI, João Paulo II e Papa Francisco também. Né? Aqui a gente vai entendendo já para participar melhor e fazer boas comunhões, participar com fruto, com amor e com fervor. Então a missa é sacrifício quando? Enquanto é celebrada. Então a missa é sacrifício no seu rito. Jesus celebra o seu sacrifício em formato de banquete, de ceia. Então a missa é sacrifício enquanto se celebra. Então o rito da missa é todo sacrificial. E ele é sacramento enquanto presença real. Corpo, sangue, alma e divindade. Sacrifício e sacramento. Sacramento quando eu recebo, quando eu comungo. O corpo, sangue, alma e divindade. Hoje, eu quero fazer o quê? Falar mais sobre a dimensão sacrificial da missa. Que é onde Lutero, infelizmente, destruiu. Né, depois da revolta protestante. E depois Calvino mais ainda. Né? Porque para Lutero, aqui a gente já vai diferenciar, né, o que é a Eucaristia para Lutero, para Calvino e para Jesus, por exemplo. Aqui depois que Jesus fala, depois que ele toma o pão, dá graças, parte e distribui aos seus discípulos, dá a comunhão, ele fala, isto é o meu corpo, não é? Não é na primeira pessoa que ele fala, isto é, né, afirmativo, imperativo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isso durante mais de 1000 anos, ninguém teve a ousadia na história da igreja de contestar. Um tal de Berengário de Tours, depois de 1000 anos, ele foi tentar contestar ali a presença real, a missa como sacrifício, mas logo foi contestado, não durou nada, ele inclusive se retratou publicamente. O Papa exigiu que ele publicamente se retratasse daquela heresia que ele estava falando contra a presença real de Jesus na Eucaristia, contra o sacrifício da missa. Só que em 1517, Lutero, ele faz a grande revolta, o primeiro grande não da história. E essa primeira grande revolução, um não contra a igreja, vai resultar nessa grande revolução ateia que nós vemos hoje. Então para Lutero, o que era a missa? Para Lutero e para Calvino, a missa era uma desgraça. Era o maior ato de idolatria do mundo, do universo, é a missa católica. E isso depois de 1500 anos, viu? Ele foi descobrir depois de 1500 anos que a missa católica era o maior ato de idolatria que
havia na história. Para Lutero, ele dizia que a Eucaristia contém presença real, mas também contém presença de pão. Isso eu vou falar melhor amanhã. Mas para Lutero, amanhã não, segunda, né? Para Lutero, enquanto acontece a missa, existe uma presença de Jesus ali, mas continua a presença de pão. É chamada a heresia da empanação, a consubstanciação. É muita coisa para falar, vou tentar, tá? Mas eu vou tentar o mais claro possível, ao menos a gente definir a missa. Já para Calvino, que ele era pior do que Lutero, né, se existe como nivelar essas coisas, né, para Calvino a Eucaristia já era apenas um símbolo mesmo, não era nada. A Eucaristia era um símbolo. Lembremos que a maioria das igrejas protestantes no Brasil é de ramificação calvinista. É por isso que eles fazem a Santa Ceia com pãozinho de forma e com suquinho. Que suco? Que faz 20 litros com um saquinho. Né? E quando eles celebram a Santa Ceia, eles pegam o pão, levantam e dizem: isto representa Jesus. E pegam o vinho, o suco de uva, isto representa. Essa é a maior verdade mesmo que eles falam. Porque aquilo é apenas um teatro e um símbolo mesmo, que não tem nada a ver com a missa católica. Já São Paulo, em 1 Coríntios 11, ele celebra a missa. E quando ele celebra, ele repete exatamente as palavras da consagração, como Jesus proferiu aqui. 1 Coríntios 11, São Paulo fala: do mesmo jeito que Jesus fez, nós fazemos. Pegou em suas mãos o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então olha só, para Lutero, é Jesus, mas é pão ao mesmo tempo. Então são duas substâncias no pão. Para Calvino, não é nada, é apenas pão mesmo que vai lembrar Jesus na Santa Ceia. Agora, até na Idade Média fizeram isso. Pegaram um cartaz, colocaram a foto de Lutero, a foto de Jesus e a foto de Calvino. E na foto de Lutero embaixo estava escrito: isto é pão e é meu corpo. Meu pão, meu corpo no pão. Embaixo da foto de Calvino estava: isto representa o meu corpo. Aí estava no meio a foto de Jesus dizendo: isto é o meu corpo. E uma frase embaixo: em qual deles você vai acreditar? Né? Então, Jesus é quem diz que isto é o meu corpo. Então, existe essa diferença. Por isso que no Brasil, né, as seitas protestantes, elas têm mais essa visão de apenas um símbolo, um teatro, não presença real. Então a missa é o sacrifício de Jesus. Sacrifício e sacramento. Sacrifício enquanto celebramos, sacramento quando comungamos. Uma definição maior ainda, porque para se acontecer um sacrifício, eu não vou pegar aqui a dimensão do sacrifício, pessoal, senão demora muito. Tá, vou passar direto para o culto e nós vamos comparar os sacrifícios da antiga aliança com o sacrifício da nova aliança com a missa. Para se acontecer um sacrifício, e sacrifício teve em todas as religiões. Todas as religiões têm sacrifício. Isso desde as religiões pagãs, né, inclusive aquelas que ofereciam sacrifício de humanos, né, de seres humanos, que é reprovado por Deus. Mas toda religião tem sacrifício. Então, para se acontecer de fato um sacrifício válido, é preciso o quê? Sacerdote, altar e vítima. E também uma divindade pelo qual aquela vítima se oferece. Então é preciso, para se ter o verdadeiro sacrifício, é preciso um sacerdote legítimo e válido. É preciso um altar. Né? Você pode ver que nas igrejas protestantes não tem mais altar, porque não tem sacrifício. E é preciso a vítima e a divindade pelo qual é oferecido. Na missa católica, quem que é o sacerdote? Cristo. Quem que é o altar? Cristo. Quem que é a vítima? Cristo. Então na missa católica é Jesus quem se oferece ao Pai no Espírito Santo. Gente, isso é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Então por isso que o sacerdote católico, ele é o próprio Cristo. O sacerdócio católico só é um sacerdócio legítimo porque ele procede do sacerdócio de Cristo. É sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é a prefiguração do sacerdote novo, do sacerdote católico. Porque Melquisedeque, diferente dos outros sacerdotes, ele ofereceu sacrifício com pão e vinho, já fazendo uma prefiguração da missa católica. Ele oferece pão e vinho. E o sacerdote católico, é importante falar sobre isso. O sacerdote católico, na missa católica só vai acontecer o sacrifício verdadeiro se o sacerdote também for legitimamente católico.
for um sacerdote legítimo que procede, que tem aquela unção indelével, aquela graça indelével do sacramento da ordem. Porque, por exemplo, você pega o seu padre. Qual que é o padre de vocês aqui? Fala o padre. Como? Andrés. Você pega o padre Andrés. Quem foi que ordenou o padre Andrés? A gente não sabe. Mas foi um bispo. Né? E quem foi o bispo que ordenou o bispo, que sagrou o bispo, que ordenou o padre Andrés? Vai saber. Mas quem foi o bispo que ordenou o bispo, que ordenou o bispo, que ordenou o bispo, que ordenou o padre Andrés? Se nós voltarmos, vai estar lá em Mateus capítulo 16. Pedro, tu és pedra, em ti edificarei a minha igreja. Então existe uma sucessão ininterrupta. Aquela graça que Jesus coloca em Pedro, depois vem Lino, Clemente, 266 papas até chegar no Francisco. Então a graça que está no padre Andrés é a graça que Jesus deu a Pedro. Então por isso que é um sacerdote legítimo, porque procede do próprio Cristo. Não existe uma ruptura nesse meio. Entende? Então o padre que for ordenado pelo bispo, se você voltar, vai dar lá em Jesus, ordenando Pedro, o primeiro papa da igreja. Então, para ter sacrifício verdadeiro, é preciso um sacerdote verdadeiro. O altar é o próprio Cristo. E a vítima também é o próprio Cristo. A divindade que se oferece é o Pai, né? O Filho que se oferece ao Pai. Então é por isso que o padre católico ele é sagrado. Eu fiz essa pregação um pouco diferente, na presença de um padre, há algumas semanas. E o sacerdote, comecei a falar da dignidade do sacerdote, né? Comecei a falar das mãos, depois eu vou falar algumas coisas aqui. O padre no final falou assim, nossa, agora eu vou colocar até luva na minha mão, ele brincou assim, né? Aí eu achei estranho, porque parecia-me que ele nem sabia o que ele era, sabe? O poder que ele é, a dignidade que tem um padre. Porque quando a gente beija a mão de um padre, nós estamos beijando aquela mão que nos livra do inferno. É aquela mão, pode ser o padre mais pecador, o padre mais infiel, mais simples. É por meio da mão, porque o pecado do padre não interfere na validade do sacramento. Porque o padre celebra in persona Christi. Ele se empresta para Jesus. Na verdade, o padre é um instrumento do Cristo. Então, os pecados do padre não vão invalidar a missa. Desde que ele faça com fórmula, com matéria certinho, né? A matéria é certa, a fórmula certa, e tem a intenção de fazer o que a igreja sempre fez em 2000 anos. Então, quando a gente beija a mão do padre, é ele quem nos dá Jesus eucarístico. Por isso que, acho que é a Santa Teresinha, que fala, se ela encontrasse num caminho um anjo e um sacerdote, ela iria primeiro no padre, porque o padre pode perdoar os pecados dela, depois ela ia abraçar o anjo. Então há uma dignidade no sacerdócio católico. Nós vemos hoje um acontecimento muito, muito esquisito, né? Porque a gente vê muita gente na internet tratando o padre como se fossem as suas negas. O Papa, como se fosse suas negas. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos reclamar, porque tem muito padre que merece ser criticado mesmo. Fábio de Mello, por exemplo, padre Patrick, aquele padre lá que faz não sei o que lá, TikTok. Esses padres merecem ser criticados publicamente mesmo, porque eles são um escândalo público. Mas existe uma dignidade no sacerdote. Então não é criticar por criticar, colocar apelidinho. Há uma dignidade no sacerdote. Ele é o próprio Cristo, ele é alter Christus. Nós também somos pelo batismo, mas há uma graça indelével que o sacerdócio colocou no coração, na alma daquele padre. Se a gente ler as cartas de Santo Tomás More para o rei, depois ele acabou sendo degolado. Mas o rei errado, porque foi o rei Henrique VIII que fundou a igreja anglicana. Se rebelou com a igreja católica e fundou a igreja anglicana. Né? E ele queria que o Santo Tomás More assinasse a carta de divórcio do rei, para ele casar com a moça lá, que depois a moça foi degolada, o rei mandou degolar a esposa. Né? Ele se negou a assinar a carta de divórcio porque não podia, ia contra a fé. E ele foi degolado por isso. Mas as cartas que ele escreve para o rei, né, vendo a dignidade do rei, ele contestando o rei, eu não posso fazer isso, mas observando a dignidade. Isso é uma grande escola para nós. Né? Nós precisamos observar a dignidade do padre. Ele é outro Cristo. Então, quando nós somos falar do padre, as críticas devem ser críticas assim, que não firam a dignidade do padre. Né? Hoje eu vejo na internet o pessoal zombando, né? Não, nós precisamos ver a dignidade do padre, porque o padre é quem traz. Imagine se só tivesse esse padre aí que nós criticamos no mundo para celebrar a missa para nós, e aí? Então nós precisamos observar a dignidade, porque sem padre não tem missa. Sem padre não tem Eucaristia. Sem padre não tem sacramento da reconciliação. Sem padre nós estamos condenados ao quinto dos infernos.
Né? Só isso. Então há uma dignidade. Então, tendo sacerdote legítimo, altar, e antigamente, hoje infelizmente, né, não se tem mais essa obrigação, mas antigamente, em todo o altar, tinha que se ter uma pedra dara. Essa pedra dara era o quê? Era uma relíquia de um mártir que se colocava no altar quando se dedicava ao altar. Né? O bispo dedicava ao altar e se colocava uma relíquia de um mártir. Por quê? Para lembrar os primeiros cristãos que celebravam a missa na catacumba dos santos. Os padres celebravam a missa nas catacumbas, escondido no tempo das perseguições. Então se lembrava isso. Aquele altar lembra os primeiros cristãos celebrando no cemitério, né, no túmulo do santo dos mártires. Hoje não tem mais essa obrigação, né? O altar dedicado e a vítima. Hóstia significa vítima. E a vítima é Jesus. Né? E antes de eu fazer a comparação, isso é para amanhã, mas para se participar bem da missa, nós nem precisávamos entender tudo isso. Isso vai ajudar, é claro, a intenção é essa. Mas participa bem da missa quem? Quem une o seu sacrifício ao sacrifício que é oferecido no altar. Ah, eu não entendo nada de missa, antigamente o povo rezava o rosário na missa e não sei o quê. Mas se essa pessoa unia o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo, que é celebrado, e daqui a pouco a gente vai entender, que é o mesmo sacrifício da cruz, que é atualizado ali. Eu unindo o meu sacrifício ao sacrifício de Cristo na cruz, eu participei bem e com fruto na missa. Eu uno o meu sacrifício ao sacrifício de Cristo. Porque nós, de certa forma, também oferecemos o sacrifício. Só que, claro, de forma diferente do padre. Não é isso? O padre ele oferece o sacrifício em nome do povo. Nós unimos o nosso sacrifício. Né? Nós assistimos à missa. O termo assistir à missa não é errado não, pessoal. Gente, quando eu uso o termo assistir à missa, eu até gosto mais do que participar. O povo fala, não se assiste à missa, se participa. Mas claro, se a gente pensar em assistir à missa como assistir uma televisão, está errado mesmo. Mas o termo assistir à missa, que sempre foi usado na teologia eucarística, assistir à missa é no sentido de dar assistência. O médico que vai realizar a cirurgia, ele tem os seus assistentes, os enfermeiros que o assistem naquela cirurgia. Então nós estamos assistindo, dando assistência ao sacerdócio ministerial do padre com o nosso sacerdócio batismal. Então nós oferecemos junto com o padre o sacrifício, mas é claro, o padre oferece de forma ministerial. Ele é outro Cristo, ele é o próprio Cristo que se oferece. Lembre-se, Jesus se oferece ao Pai no Espírito Santo. O padre é Jesus. Aquela que o padre fala assim, ó, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que nós respondemos? Receba o Senhor. Né? Não é ó. É receba o. Por quê? Porque esse é um diálogo com o padre com o povo. Presta atenção, ó. Orar, irmãos e irmãs, a gente responde: receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então nós não estamos falando para Deus aqui, estamos falando com o Padre. O Padre nos convida a um diálogo. E aqui nós estamos unindo nosso sacrifício com o sacrifício que o Padre. Então quer dizer, no ofertório, eu estou naquela patena. Meu Deus do céu, se todo católico entendesse isso. Quando vai a procissão do ofertório, eu vou falar mais sobre isso amanhã, sexta, segunda. Quando vai aquela procissão, é uma hora mística. Porque eu estou naquela patena, a minha vida está naquela patena, eu estou naquele cálice que vai ser transubstanciado. Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício. Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, esse sacrifício, para a glória do seu nome, nosso bem e toda a Santa Igreja. Então eu me uno a esse sacrifício. Até o Fulton Sheen, que é um venerável, conhecem? Maravilhoso. O Fulton Sheen fala que a missa é como se você fosse, aqui eu já vou entrar na parte mais bacana, né? Teológica e mistagógica da missa. É como se você fosse no Calvário, arrancasse a cruz do Calvário com Cristo nela e fincasse no presbitério enquanto está acontecendo a missa. Isso é a missa. E ali com aquela cruz fincada com Cristo nela, sangrando, sofrendo, nós também unimos a esse sacrifício as nossas cruzes. Então nós fincamos as nossas cruzes na missa. Por isso que sair de casa sem uma intenção é osso. Eu tenho que sair de casa com uma intenção no coração, para fincar lá a minha cruz.
que eu sei que a missa é sacrifício? Bom, primeiro eu sei porque a igreja me ensina isso, né? E porque Jesus disse que isto é o corpo dele, isto é o sangue dele. Façam isso em minha memória. A Páscoa, para os judeus, lembram das 10 pragas do Egito, né? Deus mandou 9 pragas lá, o faraó mesmo assim não amoleceu o coração. E Deus falou, então eu vou mandar mais uma praga, que era a morte dos primogênitos. Lembram? Né? Só que aí Deus fala, eu estou encurtando a história, então vocês conhecem. Deus fala, mas aquele que pegar um cordeiro, macho e sem defeito, oferecer em família ali, oferecer esse sacrifício em família e aspergir o sangue na porta, quando eu passar para exterminar os primogênitos do faraó e dos animais, eu vou ver o sangue aspergido e vou passar adiante. E depois da Páscoa, depois disso acontecer, Deus fala, esse vai ser um sacrifício perpétuo. Então esse sacrifício ficou perpetuado. E como que é o sacrifício da antiga aliança? Como que era o sacrifício da antiga aliança? O sumo sacerdote, não é? Ele entrava no Santo dos Santos e pegava um cordeiro macho e sem defeito. Ó, um cordeiro macho e sem defeito. O Santo dos Santos era o quê? Tinha o templo, tinha até aquele véu, né, que separava o santo dos santos. Então o sumo sacerdote, só no santo, os sacerdotes podiam oferecer o sacrifício. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, com o maná, com as tábuas da lei e com o cajado de Arão. Então ali ele pegava o cordeiro e oferecia o sacrifício. Estar no Santo dos Santos, na presença de Deus, era tão terrível, né, no bom sentido, claro, que se amarrava, diz a tradição, uma corda na canela do sumo sacerdote, porque se ele morresse lá dentro, puxava ele pela corda, porque ninguém pode entrar na presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote. E haviam vários sinos também na roupa dele, que enquanto o povo ouvia o barulho dos sinos, era o sumo sacerdote ali oferecendo o sacrifício. Então, o que caracterizava esse sacrifício? Nós vamos comparar, pessoal, o sacrifício da antiga aliança, o sacrifício da nova aliança e o sacrifício da missa. E eu quero provar filosoficamente, hein? Pela razão que nós podemos ver na missa que ali aconteceu um sacrifício. Não estou falando aqui de mistério, claro que a missa toda é um mistério. Mas existem sim elementos na missa que eu posso olhar e falar, opa, acabou de acontecer um sacrifício aqui. Filosoficamente falando, estou dizendo. Como assim, Senhor? Vamos tentar. O que caracterizava então esse sacrifício? Depois eu vou abrir para perguntas, tá bom, pessoal? O sacrifício se caracterizava quando o sangue do cordeiro era todo imolado. Então, o sumo sacerdote matava ali o cordeiro, degolava o cordeiro, e o sangue então era derramado. E o sacrifício acontecia, era caracterizado mesmo quando todo o sangue estava separado do corpo do cordeiro. O sangue separado do corpo do cordeiro, o corpo de um lado, o sangue do outro, isso caracterizava o sacrifício. Lembrando que esse era um sacrifício que Deus pediu para que se perpetuasse todo ano, por ocasião da Páscoa, que significa que a passagem, né, a libertação dos judeus da escravidão, de Israel da escravidão. E o sangue separado do corpo caracterizava ali o sacrifício. O sangue separado do corpo, beleza, sacrifício, só que era um sacrifício ainda imperfeito. Esse sacrifício não apagava o pecado, a culpa original. Isso, gente, ó, tá tudo em Hebreus no capítulo 9, tá? Depois, quem quiser anotar para ler, existe o relato aqui da Hebreus 9, eu acho, né? É isso mesmo. Aqui vai falar certinho o que eu estou falando aí, que o sumo sacerdote pegava o cordeiro. Também Êxodo capítulo 12, 11 e 12, que vai falar da Páscoa, tá? Da passagem do anjo exterminador, tá bom? O sangue então separado do corpo caracterizava ali o sacrifício. Ainda não o sacrifício perfeito. Esse sacrifício do cordeiro não tinha capacidade para apagar os pecados da humanidade. Esse sacrifício aplacava a ira de Deus. Por isso que era como que um financiamento. Todo ano o sumo sacerdote tinha que celebrar, né? Vamos dar um salto aqui porque nós não temos muito tempo. Sacrifício da antiga aliança. Cordeiro, macho, sem defeito. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e matava o cordeiro, e o sangue separado do corpo caracterizava ali o sacrifício. Na cruz, peguemos ali a figura de Jesus. Tudo isso que nós falamos aqui, Melquisedeque, o cordeiro, o sumo sacerdote, é pré-figuração da verdadeira aliança, da nova e eterna aliança.
que é o Cristo. Então, quando São João Batista vê Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Então, aquilo que era pré-figuração, o Cordeiro da antiga aliança, que é pré-figuração, ele se realiza em Cristo, que é o Cordeiro verdadeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro homem, varão, macho, sem defeito. Santo, santo, santo. O próprio Deus, que se encarna. Então, olha só. O Cordeiro, macho e sem defeito. Jesus, quando morre na cruz, né? Pô, você dá uma dó de ter que pular algumas coisas, mas tem que pular, não tem jeito, né? Um dia eu volto para fazer um... Porque isso que eu estou fazendo aqui, nós fazemos em 4 encontros no mês, né? De 2 dias cada um, inteiro. Essa parte do sacrifício eu falo um dia inteiro só sobre isso. Só sobre o sacrifício. Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ele então é crucificado, é sacrificado. Sacrificado no lugar do povo. Inclusive no filme do Mel Gibson, isso é muito bem relatado, é maravilhoso. Porque, sabe aquela cena de Barrabás? Né? Jesus está lá e Barrabás. Aí o mesmo povo que falou aleluia, hosana, lá no domingo de Ramos, é o mesmo povo que fala crucifica, crucifica, crucifica. Olha que coisa maluca, né? A figura de Barrabás e Jesus, o que acontece? Ele tem um assassino e um justo. O justo morre no lugar do assassino. O assassino é liberado, é libertado, se faz livre, e o justo morre no lugar do assassino. Nós somos Barrabás. Porque era para nós estarmos... Está ficando cansativo? Mas eu perguntei essa pergunta retórica, eu vou continuar do mesmo jeito. Tá? Mas nós era para estarmos pendurados na cruz. Nós pecamos. Claro que foi Adão e Eva, né, que comeu aquela jaca lá. Né? Aí a culpa ficou para nós. Mas era para nós estarmos. Então aquela figura de Barrabás que sai é a figura do justo que morre no lugar do pecador. Jesus assume a nossa culpa. Ele morre no nosso lugar. Depois de sofrer, de padecer. Né? Jesus então é condenado à crucificação, que é a morte mais terrível daquela época. Né? O pior ladrão era crucificado, era morto na cruz. Apenas aqui uma coisinha. Uma vez, logo no começo, quando eu me tornei cristão, né? Porque eu vim do ateísmo, né, pessoal? O pessoal mais antigo sabe, né? Mas eu vim do ateísmo, fui ateu, drogado, punk, eu fui anarquista, né? E uma das coisas que me inculcava era por que Jesus resolveu morrer na cruz para pagar os pecados. Isso nunca vocês pensaram nisso, cara? Era meio louco mesmo, né? E eu tava sóbrio, não tava chapado pensando nisso. Né? Por que ele escolheu morrer na cruz, meu, para salvar? Será que não tinha um cartório lá? Ele ia no cartório, assinava um termo lá, falava, tá aqui, ó, tá todo mundo livre. Ou ele fazia uma mágica, Shazam, ele é Deus, pô. Shazam, tá todo mundo solto, livre. Por que ele foi escolher morrer na cruz? Santo Tomás de Aquino, que responde tudo, ele responde isso, e respondeu muito bem. Quando eu fui ler sobre isso, Santo Tomás de Aquino fala assim, ó, Jesus escolheu morrer na cruz porque é a forma mais conveniente. Aí piorou. A cruz é a forma mais conveniente. Para mim, mais conveniente é no cartório. Só que Santo Tomás continua. Porque a cruz é a forma que mais demonstra amor. Porque a cruz é, de fato, a definição, isso devia estar no Aurélio. A definição de amor é cruz. Porque ninguém ama mais do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E Jesus deu a vida por nós. Então, quando Santo Tomás de Aquino disse isso, já resolveu o problema. Ele escolhe a cruz porque é a que mais demonstra amor. É a que mais demonstra sacrifício. Derramamento de sangue. Antiga aliança, cordeiro, macho sem defeito. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Sangue separado do corpo caracterizava o sacrifício imperfeito. Jesus, o Cordeiro de Deus, homem, santo, o Deus que se fez carne. Na cruz, quando Jesus está na cruz e ele morre, né, a gente pode ler isso também na Sagrada Escritura, mas quando ele morre, ele dá aquele grito, né, vem um soldado depois para confirmar a morte dele e fura o seu lado, fura o seu coração, não é isso? O que sai? Sai sangue e água. É claro que, mistagogicamente, teologicamente falando, a água é o símbolo do batismo, né? E o sangue é o símbolo da Eucaristia. E ali, nesse momento que nasce a Igreja Católica. A Igreja Católica não nasce em Pentecostes, como muita gente fala. A Igreja Católica nasce no coração aberto de Jesus. Inclusive, vale a pena dizer aqui, né? Quando Deus criou Adão, por um tempo ele se sentiu sozinho. E ele queria uma esposa, uma companheira.
Então Deus, para dar uma esposa para Adão, pega Adão, encosta Adão no madeiro, numa árvore, faz ele dormir, e do lado de Adão, ele tira a sua esposa, não é isso? Eva. Na cruz é a mesma coisa. Isso é claro que não é minha essa analogia, de Clemente de Roma. Jesus, o pai coloca um sono em Jesus e encosta Jesus também no madeiro. E do lado de Jesus também tira a sua esposa, a Igreja Católica Apostólica Romana. E por que quando Jesus grita, Eli, Eli, lama sabachthani, o véu do templo se rasga ao meio? É o Santo dos Santos. O véu do templo se rasga ao meio. Por quê? Porque agora não é só o sumo sacerdote que pode entrar. Todos nós temos acesso à graça de Deus e à presença de Deus por meio do sacrifício verdadeiro, o sacrifício da nova e da eterna aliança. Todos nós agora temos acesso por meio da missa. Aqui por meio da cruz, não chegamos na missa. Por meio do sangue derramado de Jesus. Biologicamente falando, o sangue e a água, o que significa? Quando o sangue sai todo e não tem mais nenhuma gota de sangue, sai água. Por fim, sai água. Então isso significa o quê? Que Jesus também derramou até a última gota de sangue na cruz. Lembra do cordeiro da antiga aliança? Todo sangue separado do corpo. Na cruz, todo sangue separado do corpo. Ali aconteceu um sacrifício. O sacrifício. Esse sim, que expia os pecados. Esse sim que nos salva, que nos dá acesso à presença de Deus. Nasce a Igreja Católica. Por isso nós temos que crer em Deus. Olha, isso aqui é básico. Crer em Deus. Mas que Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, o Deus dos muçulmanos não são... Esse negócio de diálogo interreligioso está errado. Porque o Deus dos muçulmanos não é o mesmo que o nosso. Eles são monoteístas, claro, mas não. O Deus dos muçulmanos é Allah. O nosso é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é crer em Deus... Crer em Jesus Cristo que se encarnou do ventre da Virgem Maria. E crer na igreja que ele fundou. Isso aqui é básico, irmãos. Lutero, 1517. Não a igreja. Revolução Francesa, 1700 alguma coisa. Não a Jesus. Revolução Comunista. Não a Deus. Olha só. Os 3 nãos da história. Um não à igreja, um não a Cristo e um não a Deus. E a gente vive nesse materialismo ateu. Só como contextualização, onde os protestantes na Europa se consolidaram, é onde hoje são os continentes mais ateus do mundo. E também islâmicos. Onde os jesuítas passaram, onde se conservou a fé católica, mesmo durante a sanguinária Revolução Francesa, na Vendéia, por exemplo, que os católicos lutaram pelo Sagrado Coração de Jesus, um lugar que São Luís Maria Grande de Montfort pregou o tratado, resistiram até o fim. A decadência está porque Jesus já não é mais o centro do universo. O homem, né, com a Revolução Francesa, um não à igreja. Aí todo mundo se rebela, depois da Revolução Francesa, um não ao Cristo. O homem, né, o hedonismo, o naturalismo maçom toma conta, tira Jesus do centro, vai culminar no materialismo ateu do comunismo. Não existe Deus. E todo mundo começa assim, né? Não, eu não preciso da igreja. Placa de igreja não salva. E não salva mesmo, porque a igreja católica não tem placa. Placa de igreja não salva. Aí depois de um tempo você fala, não, Jesus foi apenas um homem histórico, um profeta. Aí depois você vai acabar, não, Deus não existe. E você vai virar aí um gnomo que acredita em tudo quanto é coisa aí, de esoterismo e essas coisas. Esse é o processo, inclusive histórico, das revoluções. Acaba com a igreja, acaba com Cristo, você vai acabar com Deus. Um dia nós podemos falar só sobre isso. Só sobre as 3 revoluções. Então o sangue de Jesus todo separado do corpo. Antiga aliança. A repetição ajuda na memorização, tá? Então eu gosto muito disso. Porque a intenção minha aqui não é mostrar retórica, é que vocês de fato sintam... Porque eu sei que vocês são muito bons católicos. É até meio ruim falar aqui para vocês, mas sempre tem uma coisa nova, né? Antiga aliança, cordeiro, macho, sem defeito, todo ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o sangue separado do corpo, sacrifício, imperfeito. Na cruz, Jesus, o cordeiro de Deus, santo, próprio Deus, que se fez carne, o sangue separado do corpo, São Longuinho, né? Vai lá, São Longino, fura o coração de Jesus, sai sangue e água, o sangue separado do corpo, acontece o sacrifício, o verdadeiro sacrifício. Vamos dar um salto de novo, porque não dá muito tempo.
Vamos à missa. Como que eu posso ver que a missa é sacrifício? Nós vimos aqui que a missa é sacrifício e sacramento. Então todo o rito da missa é sacrifício. Por isso, irmãos, isso aqui já dá para a gente entender uma coisa. Se o rito da missa é sacrifício, isso quem ensina é a igreja, não é o celito. Tá bom? Eu vou deixar muito claro aqui, 1367. Eu vou ler o 66 e depois pulo o 67 do catecismo. Ó. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício. Porque representa, torna presente, eu vou falar sobre isso já, torna presente o sacrifício da cruz. Porque dele é memorial e porque aplica os seus frutos. E olha o 1367, ó. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício, é o mesmo. O mesmo e único sacrifício. É uma só e a mesma vítima, é o mesmo que oferece agora pelo ministério do sacerdote, que se ofereceu a si mesmo, então na cruz. Apenas a maneira de oferecer que é diferente. Eu explico isso já. Então como que eu vejo que a missa é um sacrifício? Aquele da antiga aliança que foi um sacrifício imperfeito, o sacrifício perfeito da cruz, como que esse sacrifício se atualiza? E eu percebo isso visualmente na missa. Antes de mais nada, quando Deus criou o mundo, foi pela palavra, não foi? Pela dabar. Pela palavra Deus criou as coisas, né? Faça-se. As trevas pairavam, não é isso? O Espírito Santo pairava, não é isso? Né? Tudo era trevas, a sombra do Altíssimo pairava, o Espírito Santo pairava. E pela palavra, faça-se, Deus criou todas as coisas. No auge da história, um anjo, um arcanjo, aparece para uma virgem e dita um projeto salvífico para ela, que ela seria a mãe do Salvador, a Santíssima Virgem. Qual foi a resposta de Maria? Faça-se. No Antigo Testamento, na criação do mundo, faça-se, a sombra do Espírito Santo pairava. O anjo pergunta para Maria, ela fala, faça-se, e ela pergunta, como vai acontecer isso? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Deus cria o mundo pelo faça-se e o Espírito Santo paira, né? O Espírito Santo move. Deus nos dá Jesus por meio de uma virgem pelo faça-se e a sombra do Altíssimo cobre. Na missa, para acontecer o sacrifício tem que ser pela palavra. A palavra do padre opera o sacrifício. Não é faça-se. Mas quando o padre faz as vezes do Cristo, ele fala exatamente aquilo que Cristo falou na Santa Ceia, a palavra do padre opera o sacrifício. E quando o padre faz assim, ó, olha aqui esse gesto, assim, ó, a sombra da mão do padre encobre as oferendas. O Espírito Santo vem e acontece então a transubstanciação. É pela palavra. Deus faz o mundo pela palavra, o Espírito Santo está lá. Deus vem ao mundo pela palavra e o Espírito Santo cobre aquela mulher. E Deus também nos dá o seu corpo, sangue, alma e divindade pela palavra do Padre, que é o próprio Cristo, e a sombra da mão do Padre nos mostra. Quando o Padre diz assim, já vai lembrar disso na hora, eu tenho certeza. Ali está acontecendo a epíclese, a ação do Espírito. E tem duas epícleses na missa, né? Uma que é sobre as ofertas, sobre as oblatas ali, e outra sobre o povo. Mas esse é um dia para falar sobre a missa parte por parte. Ali acontece então o sacrifício. E como que eu vejo então? Toda a missa então, o seu rito é sacrificial. Então quer dizer, se a missa é o sacrifício, o mesmo, e o único sacrifício de Cristo, que se torna presente, poxa, muita coisa não deve ser feita. Porque se a missa é o mesmo e o único sacrifício, se quando eu vou à missa, como ensina São Leonardo de Porto Maurício, São Francisco de Sales, São Pio de Pietrelcina, etc, etc, etc. Se quando eu vou à missa, eu vou ao Calvário, sabiam disso? Claro. São Leonardo de Porto Maurício, no livro As Excelências da Santa Missa, ele fala, ora, sabeis que quando fostes à missa, ides ao Calvário, ides aos pés da cruz, com Cristo nela. Aí ele fala assim, ó, imagine se Maria Madalena, no tempo em que ela era ataviada, ela fosse aos pés da cruz, toda perfumada, com aquelas roupas que ela ia, imagina como que ela não seria reprovada. Imagine vocês, vai dizer São Leonardo de Porto Maurício, que vão à missa como se fosse uma festa mundana. Então a missa é o mesmo e o único sacrifício de Cristo. Quando eu vou à missa, eu estou indo para o Calvário. Quando o padre consagra, percebam,
o padre sempre consagra primeiro o pão e depois o vinho. Isso já mostra visualmente o sacrifício, porque as espécies são consagradas separadas. O corpo está separado do sangue. E tem uma hora que é muito bonito, que é a hora que mais dá para a gente ver isso, né? Que é a hora que o padre faz a doxologia, né? O por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? O per ipso et in ipso et com ipso, né? Porque na tradução para o português ficou um pouquinho mais fraco, porque no original do latim ele pega e fala, é como se fosse por isso, com isso e nisso, né? Claro que por Cristo, com Cristo também dá certo, né? Mas era assim, por isso, com isso e nisso, né? A vós, Deus Pai, ou por ele, com ele e nele. Então quando o padre pega, eu vou fazer um gesto aqui feio, mas só para vocês lembrarem. O padre pode pegar as espécies do pão e do vinho, colocar a hóstia em cima e elevar, por Cristo, com Cristo, né? Eu gosto mais quando o padre faz esse gesto aqui. Pega o cálice de um lado e a patena do outro, com o pão consagrado, e ele faz assim, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que nós estamos vendo aqui? O sangue separado do corpo. Acabou de acontecer diante dos nossos olhos o sacrifício. O mesmo e o único sacrifício. Vou até comungar. O mesmo e o único sacrifício da missa. Então o que é a missa? A missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, atualizado ou então presentificado nos altares católicos por um sacerdote legitimamente ordenado que oferece em nome de Deus, na pessoa do Cristo, o sacrifício ao Pai. Então, quando eu vou à missa, eu estou assistindo, agora vocês entendem esse assistir? Eu estou assistindo o mesmo e o único sacrifício de Cristo na cruz. É isso que está acontecendo. Só a forma de oferecer que é diferente. Isso é importante. Na cruz do Calvário, Jesus sofreu violência. A teologia chama de um sacrifício cruento. Teve sangue, teve dor, teve violência. Na missa é o mesmo e o único sacrifício, né? É um ponto da história que é atualizado ali. O mesmo sacrifício é atualizado, é o mesmo e o único. Torna presente. Só que a forma de oferecer é diferente. É o sacrifício incruento. O que significa? Não tem violência, não tem sangue. Ele acontece sob o véu sacramental, no mistério da fé, para ficar mais fácil de entender. Nas aparências do pão e do vinho subsiste ali corpo, sangue, alma e divindade. Então, sob o véu do sacramento, no mistério da fé, é o mesmo e o único sacrifício. Então, meus irmãos, nós não podemos dizer que em 2000 anos de Igreja Católica se ofereceu mais do que uma missa. Só uma missa foi celebrada até hoje. Aquela do Calvário. Que Jesus antecipa na quinta-feira santa e fala assim, ó, fazer isso em minha memória. Então toda vez que um padre celebra a missa, não é mais uma, outra, não se mata Jesus de novo, como acusa os hereges protestantes. Não, é o mesmo e o único sacrifício que é presentificado, atualizado diante dos nossos olhos. É a única missa que é atualizada por meio do Cristo, do altar e da vítima, que é ele mesmo que se oferece ao Pai. Ah, isso é maravilhoso. Isso é a missa católica. Agora tem uma coisa muito importante. Eu disse para vocês no começo que a missa é sacrifício e sacramento, não é isso? Então é sacrifício enquanto se celebra o rito e sacramento quando comungamos. Na cruz do Calvário, lá quando Jesus se oferece, né, e todo o seu sangue, ele derrama seu sangue por amor a nós até a última gota. Lá Jesus ofereceu o sacrifício, mas não podia dar a sua carne em alimento. Ali ele não podia oferecer a sua carne em alimento. Então ali aconteceu o sacrifício. Na missa, por isso que é o ápice, né? Na missa o que acontece? Jesus oferece o seu sacrifício, o mesmo e o único, mas também na missa ele pode se dar em sacramento. Ele pode nos alimentar com a sua carne e com o seu sangue, com o seu corpo, com a sua alma e com a sua divindade. Então quando eu vou à missa, o sacrifício de Cristo é atualizado e eu ainda comungo corpo, sangue, alma e divindade. Eu me uno espiritualmente. E essa união de espiritual com Jesus é o ápice de toda a história. Nós conversávamos hoje aqui. O martírio é um dos atos mais heróicos de um cristão, de um católico. Né, os mártires, como São José Sanches del Rio, São Lourenço,
mas nenhum deles se compara a uma missa. O martírio não é nada, gente. O martírio, dar a vida, ser cerrado ao meio, por amor a Deus, não é nada em comparação a uma missa. Até São Leonardo de Porto Maurício vai dizer que toda vez que nós participamos da missa, o tempo não passa, que é kairos, né? Então quer dizer, para que jequiti, esse negócio de mulher ficar mais jovem? Missa, gente, missa! A Santíssima Virgem é a mulher mais linda do mundo porque ela porque ela era o próprio ostensório, né? Então missa, até nas igrejas antigas, não sei se aqui tem alguma, mas você entrava, não entrava direto na igreja, tinha um portal, assim, tinha uma coisa que você entrava e pelas laterais você entrava, né? Por quê? Exatamente para dar essa impressão. Você está entrando ali, você não está entrando mais. Ali é outra coisa, é outro tempo. Ali é kairos. Você está entrando no Calvário, você subiu o Calvário, meu irmão. Aí água benta, aí você se persignava, ninguém conversava, porque era uma sacralidade. Eu estou na presença do santo. Ali era a tábua da lei, o maná, e ali eu estou diante de Deus, o próprio Deus, Jesus. Se só o sumo sacerdote entrava tremendo de medo, com uma corda na canela, porque se ele morresse lá dentro na presença de Deus, imagina nós numa missa católica, meu Deus do céu, que é o próprio sacrifício de Cristo atualizado ali, o mesmo e o único. Isso aqui já faz a gente parar de fazer muita coisa na missa. E eu acabei de ler o catecismo aqui, não é opinião minha não, irmãos. Aqui, ó. Então na missa, Jesus é oferecido no seu sacrifício e nós podemos comungar também no sacramento. Bom, irmãos, bem-vindos à missa católica. Isso é a missa católica. Né? Essa é a missa ensinada pela igreja. Essa é a missa tal qual a igreja celebra desde quando Jesus instituiu. Porque por mais que tiveram reformas, né, litúrgicas, aquilo que é variável, que pode mudar, tudo bem. Mas aquilo que é essencial não mudou. Aquilo que é essencial, aquilo que vale da missa, aquilo que é o sacrifício mesmo, que acontece o sacrifício de Cristo, isso nunca mudou. Quando o padre faz as vezes do Cristo. Então a missa católica é a mesma missa celebrada por Jesus na Quinta-feira Santa, que vem sendo celebrada e vem aplacado a ira de Deus. Se não fosse a missa, eu não sei o que mais seria da humanidade. Porque a missa aplaca a ira de Deus. Quando eu vou à missa, eu estou indo para o Calvário. Aí as pessoas perguntam assim, quando começa a missa? Né? Claro que a missa começa com o sinal da cruz, né? Assim, oficialmente falando ali, né? Mas a missa, meus caros, ela começa na minha casa. Aqui alguns símbolos, tá? Algumas coisas para ficar melhor, até mais bacana de assistir a missa aqui, né? A missa começa saindo de casa. Por isso, quando a gente vai para a missa lá em casa, a gente não liga som no carro, né? Porque eu sair da minha casa e ir para a igreja é aquele percurso que as pessoas fizeram até chegar no Calvário. É o percurso do Calvário. Então eu saio de casa com uma intenção no coração já. E eu sei que aquele caminho que eu vou fazer é o caminho que as mulheres fizeram, que as mulheres choravam. É aquele caminho que no filme do Mel Gibson, sabe aquela cena que de um lado está Nossa Senhora e do outro lado o demônio segurando um bebezinho assim, terrível? Aquela cena o Mel Gibson fez de propósito. Ele quis dizer, a Virgem Maria de um lado e o demônio do outro, eternamente adversários. E aquele bebezinho era para mostrar, tá vendo? Meu pai cuida de mim, que é o demônio. E o seu te abandonou aí. Aquele filme é maravilhoso, aquele filme tem muita coisa que é extraordinária. Né? Então, nós saímos de casa fazendo o percurso do Calvário. Isso tem que estar na nossa mente, na nossa alma. Né? Quando a gente entra na igreja, né, faz genuflexão, se tiver água benta a gente se asperge e já vai ali preparar, fazer a nossa oração preparatória para receber a comunhão. Não é isso? O Ministério de Música não está lá ensaiando, não está falando Jesus, som, ei, ou, não está não, está tudo silencioso, né? A gente vai então sentar, e o padre, todas as roupas do padre têm um significado, um dia a gente fala isso, né? Mas o padre quando está na sacristia, por exemplo, o que significa isso? Mistagogicamente, como que os santos falavam? O padre é o Cristo no útero de Nossa Senhora, que quando sai, ele sai para a salvação da humanidade. Né? E Santo Agostinho dizia que a mão do padre é o útero de Nossa Senhora, porque toda missa ele nasce de novo. Meu Deus.
Então quando o padre sai da sacristia, é Jesus que sai para nos salvar do ventre da Virgem Maria. Ele se dá a nós. Quando o padre está na procissão de entrada, né? O padre entra. O que é aquela procissão de entrada? Gente, é o Cristo que está caminhando para o Calvário. Então o padre entra, né? Às vezes entra, sim. Mas o padre entra o quê? Tem que demonstrar isso para nós. Quando eu vejo o padre entrando, na hora, meus filhos, a minha família, todos sabem essas coisas, né? Quando o padre entra, é o Cristo amarrado, né? O bom Jesus amarrado que caminha para o Calvário. Aí o padre passa a cruz processional, o incenso, o evangeliar, aquela procissão bonita, bela, casvela. Ah, meu Deus, tinha que ser todo domingo assim. Aí o padre é o Cristo que vai subir. Na missa antiga, o padre, ele parava nos degraus. Tem 3 degraus, o padre parava, não subia. Antes do padre fazer o confiter, pedir perdão, fazer o aspergisme e pedir perdão, enquanto o padre não pedia perdão, ele não subia. Aí depois sim, introibo ad altare Dei. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Aí depois de pedir perdão, o padre então sobe. E o gesto do padre, tudo que o padre faz na missa é que não dá tempo. Mas, por exemplo, o padre, ele pedia perdão, né? Ele fazia o confiter, né? Confiter, Deus onipotente, Beata Maria sempre virgem, né? Aquela oração que o padre se abaixa e faz a oração, e o acólito do lado também, ele faz assim, por quê? O que significa isso? Esse gesto do padre, no ato penitencial, por exemplo. Aqui é Jesus no Horto das Oliveiras, suando sangue, sentindo o peso dos nossos pecados. Tudo tem simbolismo na missa, que remete ao Calvário. A casula, a estola, o símbolo, o amito, o barrete, tudo, né? A casula, a estola, o símbolo, o amito, né? O barrete, tudo isso tem o manípulo, tudo tem significado, né? E tudo está relacionado ao quê? Ao que é a missa. A missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Quando o padre vai e beija o altar, ele beija o altar porque o altar é Cristo. Então ele vai lá e beija o altar. Aí o padre vai para a cadeira. 3 pontos de atenção na missa: cadeira, altar e ambão da palavra, que é a triamúnera, os 3 encargos de Cristo, né? Que é sacerdote, profeta e rei. Nunca se esqueçam disso. Quando o padre vai para a cadeira, ali ele é o Cristo Rei no seu trono. Dali começa a missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da cadeira começa a missa. Aí depois que o padre sai da cadeira, ele caminha em procissão para o ambão da palavra. Ali ele é o Cristo profeta. Ele vai profetizar, não falar de política, vai profetizar. Vai mexer com o coração do povo. Vai fazer o povo depois rezar o creio, porque o creio é o quê? O creio é uma resposta à homilia do padre. E confesso que tem vezes que eu nem tenho vontade de rezar o creio. Porque eu não concordo com aquela homilia, por exemplo. Mas o creio é o quê? Creio em tudo isso que o padre falou. O Cristo profeta. Aí depois o padre caminha para o altar, é o quê? O Cristo sacerdote, que vai se oferecer como vítima. Tudo tem significado na missa, meus irmãos. Por isso que a missa é o ápice da nossa vida. A missa é tudo para nós. O que seria de nós se não fosse a missa? Então, quando nós vamos à missa, nós precisamos ter essa mentalidade. Eu estou indo para o Calvário. Aí vem aquela pergunta de sempre, né? É só abrir pergunta na caixinha de Instagram. Tem 70 lá. Por que não pode bater palma na missa? Meu Deus, não cansa isso não, eu nem respondo mais, cara. Por que não pode bater palma na missa? Porque nós estamos diante do Cristo crucificado. Por isso. Quer uma resposta mais breve e lógica? Né? Como o Padre Pio dizia, quem aplaudia no Calvário eram os seus algozes. Nunca se teve palma em missa. Nunca se teve palma em missa. Nunca se teve música animadinha em missa. Nunca teve, gente. Não é uma crítica que eu estou fazendo aqui. Hoje pode ter adaptação, não estou falando, né? Mas assim, poxa, quem entende o que é a missa? Pô, quem está falando aqui é um cara que fazia missa carnaval, pô. Depois que eu fui estudando e foi... Por isso a gente não pode culpar as pessoas, né? Mas por que Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento nos ajude a termos de fato essa alma eucarística. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.